Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um culto ao nosso Deus. A Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá não parou em nenhum momento durante a pandemia ou isolamento social, porque nós entendemos que o nome do Senhor deve ser exaltado, independente das circunstâncias. Estamos aqui mais uma vez, em mais um domingo, nesse culto online, para agradecer ao Senhor, para louvá-lo, para bendizer o nome santo dele. Vamos começar orando? Feche seus olhos. Pai querido, Pai eterno, como nós somos gratos, Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade, porque tu és um Deus imutável, mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é fiel em todo o tempo, nós sabemos disso e reconhecemos isso, Pai. Por isso nós estamos aqui, reunidos no nome de Jesus, diante do Senhor, em unidade com a igreja, mais uma vez, dizendo que tu és bom, mais uma vez, dizendo que tu és fiel, dizendo que o Senhor é o nosso Deus, que nós somos o teu povo, Pai, e que felicidade é nossa termos sido escolhidos, eleitos, salvos por tão precioso amor, por tão não merecida graça que o Senhor despejou sobre nós. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por todos os benefícios, por todas as bênçãos, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração mais uma vez nessa ocasião. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém.
do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele, ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz, fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é o momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso, nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos do NIT no WhatsApp e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. As mulheres de oração continuam ativas e todos os dias têm orado por você e por toda a igreja. Se você precisa de alguma coisa, se algo tem incomodado seu coração, coloque aqui embaixo nos comentários. Fale com a gente, porque assim elas estarão orando também por esse pedido. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Meus irmãos, a palavra dessa noite, ela tem a ver com um dos atributos de Deus, com uma das qualidades do nosso Deus. É bem verdade que são inúmeras, incontáveis, mas hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da providência de Deus. Para isso, nós vamos ler Isaías, capítulo 41, versículo 18. Vamos lá? Diz assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai querido, Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos que a Tua vontade é falar aos nossos corações. Por isso te pedimos, mais uma vez suplicamos, a ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, para que nós possamos te obedecer à Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus nós pedimos. Amém e amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, um único versículo, mas com uma mensagem tão bela. Deus anunciando aquilo que Ele vai fazer. Abrir rios no deserto, fontes nos vales. Uma mensagem tão poderosa que diz tanto a respeito do nosso Deus. Mas antes da gente focar no texto em si, no versículo, é bom a gente entender mais uma vez o contexto em que essas palavras foram ditas. Você se lembra que mais ou menos no ano 586 a.C., a Babilônia invadiu o reino de Judá e fez cativo toda a sua população. De imediato, eles levaram para si a elite do povo. Você se lembra do profeta Daniel e de seus amigos? Eles foram levados cativos à Babilônia. Depois de algum tempo, o restante do povo foi conduzido até o cativeiro, de maneira que em Judá só restou aquela parcela da população mais necessitada, aquela parcela da população mais carente, os idosos, as pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, aquela população mais marginalizada permaneceu no reino de Judá. E juntamente com eles, o profeta Jeremias. E é o profeta Jeremias
que vai dar um pouco desse contexto em que essas palavras de Isaías que nós acabamos de ler se aplicam. Eu, inclusive, recomendo fortemente a leitura do livro bíblico Lamentações de Jeremias. São apenas 5 capítulos, bem curtinhos, cada um com 22 versículos, com exceção do capítulo 3, que é um pouquinho maior. Mas é um livro que você pode ler de uma vez só. Se você separar 20 minutinhos do seu dia, é mais que o suficiente para você ler todo o livro de Lamentações de Jeremias. E esse livro ele tem esse nome por um motivo bem específico. Conforme você for lendo, você vai entender. Jeremias ficou com essa parcela mais pobre e mais necessitada de Judá. E lá ele pôde ver a ruína da cidade. Nabucodonosor, quando invadiu Judá, juntamente com o seu exército, obviamente, eles destruíram tudo que eles podiam destruir, inclusive o templo dos judeus. E a situação daquele povo foi tão caótica, foi tão lamentável, que aquilo impactou o profeta Jeremias e ele descreve em detalhes a situação do povo, a situação do reino de Judá. E eu vou dar alguns rápidos exemplos, só para a gente poder entender um pouco do contexto, de como ficou o reino de Judá e a sua população, esquecidos durante o cativeiro na Babilônia. O profeta, ele vai dizer, para a gente ter uma rápida noção, de que a seca naquele lugar era tão grande, tão intensa, que a língua das crianças chegava a secar no céu de suas bocas. O profeta vai dizer que a população, por falta de água, andava suja pelas ruas. Aqueles que antes se vestiam de púrpura, de um tecido fino, agora mendigavam nas ruas, sujos das cinzas, das queimadas que o exército babilônico promoveu no reino de Judá. Algo muito semelhante com os filmes que a gente vê de antigamente, dessa época tão primitiva, algo bem bárbaro realmente. E diante de tanta carência, diante de tanta necessidade, diante dessa verdadeira seca que o que sobrou do reino de Judá estava vivendo, profeticamente, o profeta Isaías diz essas palavras que nós acabamos de ler. Vamos ler mais uma vez, com isso tudo em mente agora? Vamos lá. Diz assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. A situação do reino de Judá era de sequidão, era de escassez, era um verdadeiro deserto. Para se ter uma ideia, o profeta Jeremias relata que Judá tinha que comprar água. E isso é uma prova de quão degradante era a situação deles. Eu sei que hoje, no nosso contexto, Brasil, Rio de Janeiro, comprar água parece uma coisa normal, natural, ainda mais depois daquele problema que a gente teve no início do ano, com a questão da qualidade da água aqui no Rio. Comprar uma garrafinha de água parece uma coisa simples, natural. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo, se alguém quisesse água, era só se dirigir até um poço. Se não houvesse poço, era só cavar um poço e a água brotava, a água jorrava, de graça. Ter que comprar água era um retrato muito claro de quão dependente aquela nação, o que restou do reino de Judá, se encontrava. A situação deles era, de fato, muito lamentável. Por isso, o nome do livro, Lamentações de Jeremias. E aqui, no meio da seca, aquele povo podia se lembrar das palavras de Isaías. No meio da seca, Deus estava prometendo profeticamente: eu abrirei rios no deserto. Eu farei do vale brotar um verdadeiro manancial. Ora, meus irmãos, há algum tempo atrás, aqui pregando, eu comentei com os irmãos, aquilo que uma pessoa com sede mais deseja é água. E é justamente isso que Deus está prometendo para aquele povo. Abrirei rios no deserto, fontes nos vales.
Eu vou transformar um deserto num verdadeiro lago. Meus irmãos, nesse versículo que nós acabamos de ler, nós podemos encontrar duas palavras que estão carregadas de sentido e carregadas de simbolismos. Uma delas é a palavra deserto. O que é um deserto? Uma região árida, com escassez de água, com nenhuma ou pouquíssima água. É um lugar muito quente durante o dia e geralmente frio durante a noite. Em outras palavras, o deserto é um lugar contrário à vida. É um lugar com condições contrárias à existência humana. Portanto, quando a gente fala dentro da igreja, nesse ambiente da igreja, da Bíblia, em deserto, a gente já entende o símbolo que deserto representa. Deserto é sinal de prova. Deserto é sinal de provação, de tribulação, de dificuldade. E ainda que alguém diga, não, mas algumas pessoas já moraram no deserto, João Batista vivia no deserto. Sim, ok. Mas a ideia da palavra deserto na Bíblia é um lugar de dificuldade. Eu tenho certeza que você não conhece ninguém que quer construir uma casa em meio ao deserto. E uma outra palavra também que a gente encontra aqui nesse versículo, carregada também de simbolismo, é a palavra água. O que é água? Senão algo essencial para a condição humana, para a existência humana. A água representa vida. Onde existe água, existe vida. E é curioso que no mesmo versículo a gente tem essas duas palavras tão simbólicas: deserto e água. Parece incoerente. Olhando para o versículo, parece até loucura. Mas não é loucura. É providência de Deus. É milagre de Deus. Portanto, eu quero que você preste bem atenção nesse versículo. O que Isaías está dizendo, em outras palavras, é que do deserto, do lugar onde falta água, do lugar onde todo mundo conhece como escasso justamente de água, é dali que Deus vai fazer jorrar um rio. Em outras palavras, Isaías está dizendo, de onde você menos espera, vem a providência de Deus. De onde você menos imagina, Deus entra com providência. O povo de Deus que estava em Babilônia, o povo de Deus que estava em Judá, em meio à sequidão, podia se lembrar dessas palavras de Isaías. E esse é o propósito dessa mensagem nesse culto. Trazer alento ao coração. Para aquele que está passando pelo deserto, para aquele que está vivendo uma verdadeira sequidão com Deus. O propósito dessa mensagem tem o mesmo propósito das palavras de Isaías. Trazer esperança, trazer refrigério. Para você que está vivendo ou passando por um deserto, creia, Deus vai abrir um rio. Deus vai transformar o deserto em um lago. E o chão ressequido do deserto, da seca, vai se transformar em um manancial. Essa é a vontade de Deus. É isso que Ele diz para o seu povo. É isso que Ele nos diz através da sua palavra nessa noite. Ainda que pareça loucura, ainda que pareça incoerente, nós precisamos crer na palavra de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nos lugares que esse versículo cita. Vamos olhar mais uma vez. O versículo fala sobre colinas estéreis, vales, deserto, chão ressequido. Todos esses lugares são lugares de difícil acesso. Uma colina é um lugar difícil de chegar. Você tem que saber muito bem escalar a colina. Subir a colina. Não é para qualquer um. O próximo lugar que ele diz são os vales. Os vales também são lugares de difícil acesso.
O deserto, nem se fala. Você pode até passar pelo deserto, mas mesmo passar pelo deserto já é difícil. Imagina permanecer muito tempo em um deserto. Deserto não é um lugar que você chega facilmente. Chão ressequido também aí como um sinônimo do deserto. Todos esses lugares são lugares onde não é fácil se chegar. Mas em todos esses lugares nós vemos a providência de Deus. O que Deus está querendo dizer para o seu povo é: não olhe para o ambiente onde você se encontra. Não preste atenção, não coloque os seus olhos nas circunstâncias. Olhe para Deus. Olhe para a sua promessa. Olhe para aquilo que Ele vai fazer. Para aquilo que Ele promete fazer, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Portanto, meu irmão, não importa onde você esteja, Deus pode te alcançar com a sua providência. Deus pode chegar aonde você estiver, independente do que você esteja passando. Ele pode se apresentar diante de você com providência santa, com providência divina, com milagre. É isso que Isaías está nos dizendo. Deus pode fazer vir à tona o que você mais precisa no meio da dificuldade, no meio do deserto. Eu quero contar um testemunho rapidamente aqui para os irmãos. É um testemunho simples, mas que retrata bem o que nós estamos falando aqui. Recentemente eu terminei o seminário e eu recebi um e-mail da secretaria do seminário dizendo que, muito tempo atrás, lá em 2015, quando eu comecei a faculdade, eu fiquei devendo um documento na hora da minha matrícula, um documento muito importante, o meu diploma de conclusão do ensino médio. E eu já havia esquecido disso. E um mês atrás, mais ou menos, eu recebi esse e-mail e falei: puxa vida, eu não sei onde é que está esse documento, preciso procurar. E comecei a procurar. Procurei na minha casa, onde eu moro. Procurei na casa onde eu morei muitos anos, na casa dos meus pais. Fui até minha mãe e falei: mãe, por um acaso o meu diploma está aí, eu preciso desse diploma, sem esse diploma eu não vou conseguir me formar, mesmo tendo sido aprovado. E minha mãe falou assim: não, Diego, não está aqui não tenho nenhum documento seu, foi tudo quando você casou. Se vira aí. Não, tô brincando. Minha mãe falou assim: Diego, foi tudo com você, eu não tenho mais nada aqui. E eu falei: estou em maus lençóis. Foi aí que veio a ideia. Foi aí que eu pensei: vou ter que ligar para o meu colégio e pedir a segunda via, ver se eles não têm uma cópia ou algo do tipo por lá. Pois é, liguei para o meu colégio e foram 3 semanas, quase todos os dias, ligando para o colégio atrás dessa segunda via. E aí vieram as maiores dificuldades. Não, porque o colégio mudou de direção, nós não temos mais acesso, tem que ir na Secretaria da Educação, mas eles estão fechados por conta da pandemia, e eu já estava começando a ficar preocupado, achando que só ia conseguir me formar mesmo no final do ano, ou sei lá quando. E aí, correndo sério risco de ter que pagar um valor bem alto para essa segunda via do diploma, fui até o colégio e aí eu mandei uma mensagem para minha irmã enquanto eu esperava ser atendido. Eu filmei, na verdade, o colégio, porque minha irmã também estudou lá juntamente comigo. E eu mandei um videozinho para minha irmã e a minha irmã respondeu só à noite. Ela falou assim: o que você foi fazer no nosso antigo colégio? Eu falei assim: não, é porque o meu diploma sumiu, eu preciso da segunda via para me formar. E aí ela virou para mim e disse: pois é, Diego, mas eu acho que você foi lá à toa, porque o seu diploma do ensino médio está na minha casa. Eu falei assim. Na hora eu falei assim: não, ela está falando minha casa, mas ela está pensando na casa dos nossos pais, que eu falo minha casa até hoje. Eu falei assim: não, Débora, minha irmã, não, eu já fui lá, já perguntei à minha mãe, o meu diploma não está lá. E aí ela falou assim: não, Diego, você não está entendendo. O diploma está na minha casa. Eu falei assim: não estou acreditando nisso. Eu não estou acreditando. Como é que o meu diploma está na sua casa? O que ele foi fazer na sua casa? Tinha que estar no mínimo, no máximo, na casa dos meus pais. Ela falou assim: também não sei como é que ele veio parar, mas esses dias eu encontrei ele. Da onde eu menos esperava.
surgiu exatamente aquilo que eu estava procurando, aquilo que eu precisava. E pode parecer, talvez agora eu falando assim, parece até bobeira, uma coisa pequena, mas na hora do desespero, eu estava bem preocupado. Eu glorifiquei a Deus, meus irmãos. Porque Deus entrou com providência em uma coisa talvez não tão grave, mas era uma necessidade minha. Era algo que eu estava precisado e já estava tirando o meu sono. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós, até mesmo nos detalhes. Quando a gente mais precisa, da onde a gente menos espera, Deus faz jorrar um rio. Do deserto, Deus faz brotar um manancial. Esse é o nosso Deus. E como é bom pertencer a esse Deus, que entra com providência no momento que a gente mais tem necessidade. Ele pode fazer do seu deserto um manancial. Eu não sei, talvez você esteja passando por um problema muito mais difícil do que eu estava passando recentemente, até ontem. Talvez você esteja no meio de um vale, passando por um deserto de oportunidades. Talvez o chão debaixo do seu pé esteja rachado, ressequido. Nesse lugar de necessidade, de escassez, Deus pode entrar com providência. Ele é o Deus da providência. Ele tem poder para isso. Ele muda a realidade. Ele muda o ambiente em que a gente está inserido. E Ele vem até nós com o seu poder, com a sua graça, com o seu favor. O Deus da providência demanda algo de nós. Na verdade, Ele demanda algumas coisas, mas eu quero destacar duas coisas que o nosso Deus demanda, Ele espera do seu povo. O Deus da providência demanda um povo de fé. Vou repetir. O Deus da providência demanda um povo de fé. E nós precisamos de fé, meus irmãos, para olharmos para o deserto e para a gente não ser abatido por ele. Se Deus quer que a gente olhe para a nossa realidade, para as nossas circunstâncias, e se Ele quer que a gente não desanime, então nós precisamos de fé. As circunstâncias não podem sustentar a nossa fé. Na verdade, as circunstâncias, elas só nos fazem desanimar. É um deserto, é um vale, é um lugar de difícil acesso. Se é difícil de chegar, também muitas vezes é difícil de sair. Portanto, nós precisamos de fé, para não deixar que a influência externa venha nos abater. O Deus da provisão demanda um povo de fé. Você precisa olhar para as suas circunstâncias não com os olhos carnais, mas você precisa olhar com os olhos da fé. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 15, diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que acontece aqui, meus irmãos, é o seguinte: o servo de Eliseu, ele sai de manhã cedo de casa e ele se dá conta de que a cidade está cercada pelo exército inimigo. E nesse momento bate o desespero. A expressão que ele usa aqui, ele diz: Ai, meu Senhor, que faremos? Ele ficou cheio de medo e com razão, humanamente falando, com razão. Mas o que Eliseu vai falar para ele no próximo versículo é o seguinte: ele diz: Não temas. E essa é a minha mensagem também para você que está passando pelo deserto, pelo vale. Talvez você se veja cercado pelos inimigos.
Talvez você se veja cercado pelas dificuldades, mas a mensagem de Deus é: não temas, não tenha medo. E Eliseu diz: mais numerosos são aqueles que estão a nosso favor do que aqueles que são contrários. No versículo seguinte, nós vemos Eliseu orando e pedindo a Deus para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele servo. E Deus de fato atende a oração de Eliseu, e o servo de Eliseu, ele tem os seus olhos abertos e ele consegue contemplar carros e cavaleiros, o verdadeiro exército, anjos do Senhor ao redor de Eliseu. Semana passada eu tive a chance, no culto passado, de falar com os irmãos, de lembrar os irmãos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo. Isso pode gerar alguma angústia, algum tipo de medo, mas, meu irmão, nós não precisamos temer, porque mais numerosos são os anjos de Deus em nosso favor. Mais numeroso é o exército de Deus do que qualquer tipo de potestade, principado, demônios, trabalhos de feitiçaria. A bênção de Deus é maior do que a maldição do inimigo. A bênção de Deus é incomparavelmente maior o que está em nós do que o que está no mundo. Portanto, se você está no meio do seu deserto, não tema. Faça a oração de Eliseu e peça para que Deus te dê discernimento espiritual. Peça para que Deus abra os seus olhos espirituais. Veja bem, o homem carnal, ele está no meio do deserto e ele só vê areia. Mas o homem espiritual precisa ver o que está além do deserto. A realidade do homem carnal, do deserto, é só areia. Mas a realidade do Filho de Deus já é a providência do Senhor. Portanto, tenha os seus olhos cheios de fé. Tenha o seu coração cheio de fé. E olhe com os olhos da fé. O Deus da providência demanda um povo de fé. Mas, meus irmãos, nós não vamos ser um povo cheio de fé se nós não orarmos. E esse é o segundo item que eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente aqui. O Deus da providência demanda um povo de oração. Meus irmãos, nós precisamos orar. É engraçado que muitas vezes nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento e nós vemos tantos milagres e tantos acontecimentos e muitas vezes nós desejamos essas experiências. Mas nós não queremos pagar o preço de uma vida de oração. Quando os discípulos mais precisaram de fé, eles falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles oraram. Eles pediram a Deus mais fé. E é isso que nós precisamos pedir. Mais fé. E é isso que nós precisamos fazer. Dobrar os nossos joelhos. E eu me lembro, quando se fala de oração e de profeta, é impossível não lembrar de Daniel. Daniel era o segundo homem mais importante do império. Daniel era um homem, imagino, extremamente ocupado, com a sua agenda cheia de compromissos. Mesmo assim, diariamente, Daniel se ajoelhava perto da sua janela, voltado para Jerusalém, e 3 vezes ao dia, Daniel orava. A gente não tem como saber quanto tempo duravam essas orações, esse momento de intimidade com Deus. A Bíblia não fala de tempo, mas vamos jogar para baixo, assim, vamos imaginar que em cada momento de oração, Daniel gastava 10 minutos. No final do dia, pelo menos meia hora, Daniel passava em oração. Um homem tão importante, um homem com agenda tão cheia, não abria mão dos seus momentos com Deus. Ele não ia abrir mão daquele momento com Deus. Foi esse Deus
que protegeu Daniel quando Babilônia invadiu Judá. Daniel podia ter morrido na invasão, muita gente morreu. Foi esse Deus que fortaleceu Daniel durante os 21 dias de jejum. Não deixou que o seu semblante desfalecesse. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus que entrou com providência na fornalha e protegeu os amigos de Daniel. Não importa quão importantes fossem os compromissos que Daniel tinha na sua vida secular, digamos assim. Daniel não trocava os seus momentos de oração, os seus momentos na presença de Deus, por nada. Enquanto nós, meus irmãos, eu digo isso por mim mesmo. Essa semana eu estava pensando sobre isso. A gente tem trabalhado no grupo dos orientadores, a irmã Helena tem trabalhado a questão da oração, e essa semana eu estava me cobrando, eu estava falando como eu preciso melhorar na minha vida de oração e me integrar mais nos trabalhos de oração, na rotina de oração. Em meio à quarentena, talvez você não tenha a quantidade de compromissos que Daniel tinha, bem provável que não. Ou mesmo que a sua agenda seja muito cheia e corrida, apesar da pandemia. Eu tenho certeza que não dá para comparar com a agenda de Daniel, o segundo homem mais importante do império. Tantas decisões importantes que ele tinha que tomar, mas a decisão mais sábia, a decisão mais importante era se dobrar diante do Senhor. Nós precisamos orar, meus irmãos. E não foi isso que aconteceu com Daniel, o que nós estamos falando aqui durante essa mensagem toda. No lugar mais inesperado, Deus entrou com providência na cova dos leões. A cova dos leões é um lugar de morte. A gente sabe hoje que os leões, eles não eram alimentados. Alguns dias antes, eles paravam de dar comida para os leões, quando eles fossem jogar algum prisioneiro, punir alguém com pena de morte. A cova dos leões estava repleta de leões famintos. Qual é o natural de se jogar uma pessoa viva dentro da cova dos leões? É haver morte. Mas do lugar mais improvável, do lugar de morte, Deus jorrou livramento para Daniel. Esse é o nosso Deus. Na hora do deserto de Daniel, Deus fez fluir o manancial da salvação. Deus fechou a boca dos leões. Esse é o nosso Deus. Que outro lugar, meus irmãos, em toda a Bíblia, seria um lugar mais possível de morte do que a cova dos leões? Em que outro lugar, talvez na fornalha, mas eu sei de um lugar onde a morte seria ainda mais certa. E esse lugar é a cruz. O que é a cruz, senão Deus mostrando a sua providência do instrumento de morte, de um instrumento de tortura, de um instrumento de dor e sofrimento. Deus fez um instrumento de graça. Deus fez um instrumento de salvação. Deus fez da cruz um instrumento de vida. Deus entrou com providência no lugar mais improvável da história. E hoje a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus é que nos salva. Ah, meus irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus da providência. Na hora do deserto de Jesus, Deus se fez presente. Foi no Calvário que jorrou o rio de vida. Foi do Calvário que jorrou o manancial da salvação. Foi lá no Calvário que Deus cumpriu a palavra dele lá em Isaías 43. Eis que faço uma coisa nova. Vocês não percebem? Farei um caminho no deserto. No Calvário, Deus abriu um novo caminho. No deserto, Deus fluiu rios de salvação. E é dessa água que nós precisamos beber. João, no capítulo 4, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, ele diz para ela: olha, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber
da água que eu der, esse nunca mais terá sede. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele providencia o que nós precisamos. E acredite em mim, o que nós mais precisávamos era de salvação. E se Deus providenciou a salvação da nossa alma, isso quer dizer que Ele tem poder para providenciar a cura que nós precisamos, a libertação que nós precisamos. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei quem é a resposta. E a resposta é o Deus da providência. Quem sabe você não esteja em um deserto, propriamente dito, mas quem sabe o seu coração se tornou seco. Quem sabe esse deserto que nós tanto estamos falando aqui nessa mensagem, hoje, seja o seu coração. Deus quer transformar o deserto do seu coração em uma fonte de águas vivas. Olha o que diz João no capítulo 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, Deus quer transformar a sequidão do seu coração em uma fonte a jorrar. Ele quer fazer do seu interior fluírem águas vivas. E olha como Deus é maravilhoso, como a providência de Deus ela vem e ela transforma. Se o seu coração está seco por conta das circunstâncias da vida, se você já não consegue mais crer, se você não consegue mais sorrir, Deus quer te alcançar com providência tamanha, a ponto não só de responder e de suprir a sua necessidade, mas Ele quer fazer você também um rio, para que você supra a necessidade dos outros irmãos, das outras pessoas, dos outros necessitados. É isso que Deus faz, Ele transforma o nosso deserto em um rio. Deus quer que a presença dEle seja tão abundante na sua vida, que as outras pessoas, que o seu próximo possa beber dessas águas. Meus irmãos, nosso Deus é o Deus da providência. E Ele não tem providência só para você, Ele tem providência para a sua família, Ele tem providência para os seus amigos, Ele tem providência para os seus filhos, Ele tem providência para todos ao seu redor. E Ele quer que você seja esse mensageiro, Ele quer que você seja como Eliseu, que disse, não tenha medo, não é o fim, o deserto não é o fim da história. Existe algo maior, existe alguém superior. Ele quer que você seja como Isaías. Ele quer que você pregue essa mensagem para os perdidos, para os cansados, para os frustrados, para os desanimados, para aqueles que estão em meio ao deserto, em meio ao vale. Seja a boca de Deus. E leve essa mensagem, e leve essas águas que podem suprir a sua necessidade e a necessidade daqueles que estão ao seu redor. Eu quero encerrar nesse momento fazendo uma oração. Por você que está passando pelo deserto, pelo vale, e precisa ver a mão de Deus entrando com providência. Mas eu também quero orar por você, que nunca teve um encontro com Jesus. Por você que de repente já até se converteu, mas está afastado do Senhor. E o seu coração está seco. Você não tem esperança, você não tem alegria. Nós vamos orar nesse momento, para que Deus transforme agora o seu deserto em um manancial. Para que Deus mostre o seu poder e faça um caminho no meio do deserto. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, Pai de amor, como é bom saber que o Senhor é um Deus de providência. Como é bom saber que o Senhor é um Deus forte e poderoso. E nesse momento, Pai, diante de tudo que foi falado, de tudo que foi lido, nós queremos pedir, Pai, manifesta o teu poder. Faz a tua vontade e entra com misericórdia, Pai. Entra com a ação do teu Espírito Santo nos corações. Eu não sei qual é a necessidade do meu irmão, da minha irmã que está nos assistindo, que está cultuando ao Senhor conosco nesse momento. Mas o Senhor sabe. Mas o Senhor tem poder para isso. O Senhor tem poder para entrar com providência, e é isso que nós te pedimos, Pai. Se for da tua vontade, entra e faz o teu milagre. Cura, liberta, restaura, transforma.
multiplica, faz nascer do nada, faz surgir do nada a salvação, da onde a gente menos espera, faz jorrar o seu rio, Senhor. Mas eu quero pedir também para aquela pessoa que está com o seu coração seco, ressequido, aquela pessoa que está sem esperança, aquela pessoa que ainda não te conhece, aquela pessoa que se afastou. Pai, tem misericórdia e entra com a tua providência santa, divina, e traz para mais perto do Senhor, e salva, Deus, e transforma numa fonte a jorrar, para a glória do teu nome. Vem com a tua providência, Pai, vem com a tua mão poderosa, vem com o teu amor, e salva, e reconcilia. É o que nós te pedimos, Pai, humildemente, nesse culto, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é o Deus da providência, e Ele abre um caminho em meio ao deserto. Estás aqui.